O GPD é estruturado em diretrizes e cada diretriz é composta pela meta e as medidas para alcançá-la. Para a estruturação do GPD, é importante que a gente parta do início, que são as metas financeiras da companhia. Essa estruturação ela é padrão, geralmente se parte de um EBITDA ou coisa parecida, são metas financeiras de alto nível. Em seguida, elas são desdobradas para metas técnicas em nível de área, produção, serviços, qualidade de serviços, e descendo mais, essas metas chegam ou deveriam chegar no nível dos processos, dos resultados dos processos. Isso garante que a execução dos processos esteja alinhada com as metas táticas e as metas estratégicas da empresa. Um fator importante no GPD é entender que cada diretriz ela é composta pela meta e pelas medidas necessárias para alcançá-la. Essas medidas podem ser desdobráveis ou não. Quando essas medidas não são desdobráveis, elas devem ser executadas naquele nível, ainda que seja um nível, por exemplo, de gerência. Esse gerente pode estar encarregado de um projeto de alto nível. Então, essa medida não vai ser desdobrada para os coordenadores da área dele, por exemplo. É importante também entender que dentro de cada diretriz que é composta pela meta e pelas medidas, a meta deve seguir a referência do SMART, que ela seja mensurável, que ela seja alcançável, etc. E uma meta é sempre um objetivo com um valor e um prazo. Ela deve ter esses componentes para que não seja confundida com as medidas. A medida de uma diretriz pode ser a base para a meta do nível seguinte. Então, se eu tenho uma medida que é, por exemplo, aumentar o market share, isso pode virar uma meta para o diretor de marketing de aumentar o market share em 10% até o final do ano. Um ponto importante do GPD, que é um método de desdobramento de metas, é que ele esteja conectado ao planejamento estratégico da empresa. Como o Stratos mostra o planejamento estratégico, o resultado do planejamento estratégico de uma forma visual, que é a funcionalidade do scorecard, e permite que os indicadores sejam acoplados ao scorecard, isso permite uma visão desde o nível estratégico até o desdobramento das metas, o nível que a empresa tem alcançado. O GPD ele é um método muito robusto de desdobramento de metas e o Stratos é também um software muito robusto para esse tipo de definição. O Stratos tem, por exemplo, formas de cálculo muito complexas que atendem a grandes empresas e médias empresas no desdobramento das metas. As metas podem ser mostradas e podem ser desdobradas baseadas em UGs, em fórmulas, em dimensões cartesianas. Quando a empresa está utilizando o método GPD, é importante que as pessoas consigam visualizar os indicadores que elas estão acompanhando de uma forma bem fácil, bem visual. Então, visualizações do Stratos como o farol e a planilha permitem uma identificação muito fácil de problemas, desvios de metas, etc., de uma forma muito visual, que uma planilha Excel, por exemplo, não permitiria. Os gráficos são uma parte essencial disso. A visualização desses gráficos em diversas formas, em diversas periodicidades, podendo acumular, etc., é um grande diferencial do Stratos.